Vamos lá, boa tarde. Vamos ler o que Deus tem para nos dar de conselho para esse sábado. Algo quentinho, sabe? Gostoso, aquela comida quente. Eu tinha gravado 2 vídeos ontem à noite, antes de dormir. E eu ia postar hoje. Eu acabei dormindo e cansada, não postei. E passou a de manhã e eu não postei os 2 vídeos. E agora o Senhor me deu uma palavra, depois aqui do meu almoço, totalmente diferente daquelas palavras do vídeo da noite de ontem. E aí o Senhor disse: tu tá vendo como não dá certo de postar uma palavra de ontem hoje, porque eu sempre tenho algo novo. Eu sempre tenho um assunto novo a tratar e eu sempre tenho um conselho novo a dar para cada dia. E são conselhos diferentes. São todos importantes? São. A palavra que eu li ontem foi maravilhosa para aquela noite de ontem. Mas para a tarde desse dia, ela não vai funcionar. O propósito que Deus tem no sábado, no dia de hoje, é falar sobre relacionamentos. Ela bacanta, ela baixai. Vamos ouvir o que o Senhor tem para dizer. E levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha o costume. E, aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Para quem não sabe, gente, repudiar é separar, tá? Aqui tá falando de casais, casamento, e se pode ou não separar, tá? E Jesus, respondendo, disse-lhes: pode, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem, olha a palavra aqui que está dizendo. Quando uma pessoa se casa, ela simplesmente vai viver uma vida nova. Para aquilo ali funcionar, Jesus vai dar a receita, tá? Talvez aí nenhum dos seus relacionamentos tenha funcionado até agora, porque você simplesmente não deixou para trás aquelas outras relações que você tinha antes de casar, seja lá com amigos, seja lá com ex-namoradas, ex-ficantes, ex-namorados, ex-paquera, ex-pessoas que estavam lá interessadas em você, só que a vaga foi preenchida e você não deve continuar nessas, que fala, né, nesses contatinhos com essas pessoas. Mas por quê? Eu simplesmente, quando eu decidi nessa relação que eu estou agora, por último, nem sempre foi assim, tá, gente? Nem sempre eu fiz isso. Mas, como eu quis, eu quis.
eu decidi obedecer a Deus, porque antes de entrar nessa relação, eu conhecia outras pessoas, eu tive contato com outras pessoas, eu namorei outras pessoas. E essas pessoas estavam no meu celular, estavam até no meu Facebook. E eu decidi deletar. Uma certa noite, aqui deitada no meu quarto, onde eu tô agora, eu senti no meu coração de Deus fazer isso. Não foi a pessoa a qual eu me relaciono que pediu, não, pelo contrário. Eu percebi que seria bom para a nossa relação, para aquilo dar certo, para funcionar melhor, tá? São pessoas que poderiam, no momento da minha fraqueza, né? Porque você não tá falando aqui com a super heroína. Eu amo Deus, eu amo a palavra de Deus, e aqui não é sobre religião, não é sobre nada disso, é sobre fé. Eu tenho a minha fé muito forte em Deus, mas a própria palavra de Deus, ela fala que o espírito, o espiritual lá dentro, a paz, a fé, a alegria, a certeza da nossa salvação, a confiança em Deus está sempre pronta, está sempre lá. Mas acontece que a nossa carne, ela é muito fraca. Então, sabendo das minhas fraquezas, e eu e você precisamos reconhecer que somos fracos, sabe? A pior coisa que tem é o orgulho. O orgulho é um sentimento diabólico. O diabo, ele se achou maior que Deus, estava lá no céu, um anjinho perfeito, lindo, com tudo. Ele tinha tudo para ser feliz. E ele simplesmente se revoltou contra Deus. Sabe, ele saiu chutando Deus, dizendo que Deus não sabia, e bababá, e foi totalmente contra as ordens do dono da casa. E Deus simplesmente, para acabar com a bagunça, expulsou ele de lá. Expulsou, sabe? Aquilo que é da discórdia na tua vida, tem que expulsar. Então eu sabia que aquelas pessoas que estavam ali nos meus contatos, que faziam parte do meu passado, né, que não eram amigas da pessoa a qual eu estava me relacionando, então não tinha nada a ver. Eu sabia quais eram as intenções daquelas pessoas comigo. Elas queriam me namorar, elas tinham interesse. E se eu não estava mais aberta naquele momento para ter relacionamento com outra pessoa, eu tinha escolhido uma pessoa para ficar comigo, eu deveria, e achei justo fazer isso. Afastar as pessoas que poderiam me afastar da minha decisão naquele momento. E é isso. E eu senti muita paz em fazer isso. E mantenho a minha decisão até hoje. E graças a Deus, isso não me causou problema. Nesse requisito, eu tive problemas em outros relacionamentos porque eu simplesmente não fechei essa porta, eu não fechei, eu deixei aberta. E quando você deixa aberta, vai ter momentos de fraqueza e aquilo pode te derrubar. Isso se torna uma tentação e eu vim a perder muito por deixar essas portas abertas em outros relacionamentos. Vim a perder confiança das pessoas a qual eu tinha relacionamento. Entende? Então, gente, sei lá qual é a sua intenção aí. Ah, mas eu não tenho intenção, é só uma amiga, é só um amigo. Deixa quieto, sabe? É um contatinho do passado. Já passou, a gente não tem mais nada. Mas, gente, de boa mesmo. Se você decidir, você vai ver como vale muito a pena você ter paz no seu relacionamento.
sabe? Não ter uma pessoa desconfiada do seu lado, não ter uma pessoa que tá ali te cobrando nada e tipo você perder. Não vale a pena. Então, Jesus deixou esse conselho. Deixa o passado para lá. Deixa aquelas pessoas que são contra a tua decisão hoje. E Jesus, ele sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Sabe, é aquele dono da Samsung, do celular, fabricante, que diz para você, tal, não use um carregador que não seja o original de fábrica, para prejudicar a bateria. Sabe, ele fez o celular, ele sabe o que ele está falando. Então é melhor a gente escutar os conselhos do fabricante. Ele fez o ser humano, ele sabe o que ele está falando.